Bem, pessoal, nesse vídeo nós vamos resolver algumas questões de exames anteriores de FAO, mas antes vamos começar com esse exemplo básico aqui para tomar como ponto de partida. Observem só, o preço de uma mercadoria custa R$ 2,40. Vamos supor que essa mercadoria tivesse o aumento de 25%. Quanto ela passaria a custar? Quando você se deparar com esse tipo de questão, eu aconselho a organizar da seguinte maneira. Se a mercadoria custava R$ 2,40, era o preço inicial dela. Então, R$ 2,40, que você está tratando de preço, era o preço que equivalia a 100%. Só que esse preço ele teve um ajuste de 25%, ou seja, ele custava 100% e passou a custar 25% a mais. Então, nesse caso, ele vai ser equivalente aos 100%, que é 240, mais 25%. Então, o novo preço vai ser equivalente a 125%, que é o 100%, que é 240, acrescido de 25%. Então, nesse raciocínio aqui, ó, você vai apenas fazer uma regra, uma multiplicação, produto dos meios pelos extremos, porque você tem uma razão aqui, ó, 100 sobre 25, e uma outra razão aqui, dos 2,40 ou 2,40 sobre x. Então, como você tem duas razões, era como se você estivesse querendo resolver essa proporção aqui, ó. 2,40 sobre x é igual a 100 sobre 25. Existem várias maneiras de fazer resolver esse tipo de questão, mas para o raciocínio ficar organizado de uma forma que seja mais fácil de entender, vamos fazer ele assim. Então aqui é só você aplicar a propriedade fundamental das proporções. O produto dos meios é igual ao produto dos extremos, ou seja, 100 vezes x, 100x é igual a 2,40 vezes 25. 2,40 vezes 25, 2,40 vezes 25. Então, x é igual a 2,40 vezes 25. Quando você fizer o cálculozinho, você vai encontrar que é igual a 300. Quando você dividir por 100, essa divisão aqui é fácil porque você elimina o zero. 3 dividido por 1 é igual a 3. Então, o preço dessa mercadoria passou a ser R$ 3,00. Então, observe só. Sofreu um aumento de 25%, ele vai custar os 100%, que era o original, somado mais 25%, equivalente a 125%. Ou seja, R$ 3,00 é 125% da mercadoria, que ela custava 2,40, que era o 100%, e passou a custar 125%, ou seja, teve um aumento de 25%, que somado dá R$ 3,00. Continuando aqui a questão, vamos pegar o mesmo exemplo, só que vamos organizar o nosso raciocínio como se fosse um desconto de 25%. Então, olhe como o raciocínio fica mais claro quando você resolve uma outra questão parecida, porque você vai montar 2,40 era o preço inicial, então 2,40 era 100%. Só que agora, você, em vez de ter um aumento de 25% em cima do valor, você vai ter um desconto. Então, se era 100%, a mercadoria agora vai equivaler a 75%. Então, era 100%, vai equivaler a 75%. E quanto é esse valor? Aí, no lugar desse valor aqui, você vai colocar x, porque você vai descobrir qual é o processo do cálculo. É aquilo que eu falei. Uma razão, 2,40 sobre x é igual a 100 sobre 75. Então agora você vai aplicar a propriedade fundamental das proporções, que diz que o produto dos meios é igual ao produto dos extremos, ou vice-versa. Então, 100 multiplicado por x, que dá 100x, 100 vezes x é igual a 240, melhor, 2,40 vezes, pode-se usar, vamos usar um pontinho para não confundir com x, vezes 75. Então, você vai fazer x é igual a 2,40 vezes 75, que dá 180. Então, 2,40 vezes 75 dá igual a 180, dividido por 100. Dividir por 100 é a mesma coisa, ou você corta esse zero aqui, aí você ficou 18 dividido por 10. Dividir por 10 é voltar uma casa a vírgula. Se a vírgula está aqui no final do 18, passa a ser 1,8. Lembrando que aqui, ó, era 80, então como você está trabalhando com duas casas
decimais, porque era o preço original da mercadoria, você considera 2 casas decimais. Então, a mercadoria passou a custar R$ 1,80. Veja que quando ela teve um aumento de 25%, ela passou a custar 3, ou seja, aumentou 60 centavos. Quando ela teve um desconto de 25%, ela teve um desconto de 60 centavos e é equivalente a R$ 1,80. Então agora vamos para as questões dos exames. A primeira questão que nós vamos resolver aqui é a questão de número 33, número 34 do exame de seleção de 2013. Então, a questão 34 do exame de seleção 2013, ela tem 3 alternativas para você julgar. Com o número 2, as alternativas falsas, e com o número 1, com o número 2, as alternativas verdadeiras, e com o número 1, as alternativas falsas. Então ela tem 3 alternativas. A primeira alternativa, como vocês estão vendo aí, ela trata-se de uma regra de 3. Então vamos deixar essa questão para uma outra videoaula. E vamos ficar apenas com a parte de porcentagem, que é as 2 últimas questões. As 2 últimas alternativas, que é a alternativa 2 e a alternativa 3. Alternativa 2 você tem 0,5% de 60. Então, é aquele cálculo básico, 0,5% de 60. Aquele cálculo básico que nós fizemos nos vídeos anteriores. Então, 0,5% você sabe que se escreve da mesma forma 0,5 sobre 100 de 60. É só multiplicar por 60. Multiplicando isso aqui, dividindo por 100. Nesse caso, você pode já cancelar esse 0 com esse. E você vê que você ficou com 6 multiplicado por 0,5 dividido por 10. Você pode dividir esse 6 por 10 e apenas depois multiplicar por 5. Que é a mesma coisa que 0,5 vezes 6 dividido por 10, volta a vírgula uma casa, fica 0,6. 0,6. E a multiplicação desses dois números é equivalente a 0,3 ou 0,30. Se você considerar 2 casas. Considerar uma casa, você coloca 0,3. Então, a segunda alternativa dessa questão 34, ela diz que 0,5% de 60 é 3. Ela afirma. Você vai julgar apenas se é verdadeiro ou falso. Nesse caso, não é 3, é 0,3. Então, essa alternativa está falsa. A alternativa 3 diz que afirma que 0,25% de 200 é 0,5. Então, ele está afirmando que é apenas que você julgue verdadeiro ou falso. Então, vamos para o processo de cálculo. 0,25% de 200 é a mesma coisa que 0,25 sobre 100 multiplicado por 200. Então, 0,25% de 200. É uma multiplicação e depois uma divisão e depois uma multiplicação, tanto faz. Então, nesse caso aqui, a maneira mais simples é dividir o 200 por 100, 2 dividido por 1 dá 2 e apenas multiplicar com o que sobrou, 0,25. Esse produto aqui é exatamente 0,5. 0,25 por 2 é exatamente 0,50 ou 0,5. 2 vezes 5 dá 10, vai 1. 2 vezes 2, 4, mais 1, 5. 2 vezes 0 dá 0. Você tem 2 casas decimais, você volta 2 casas. 0,50 ou 0,5 é a mesma coisa. Então, essa alternativa, no caso, ela é verdadeira. Vamos agora para a questão de número 29 do exame de seleção de 2012. Questão 29. Ela diz o seguinte, ela é uma questão estilo Enem, então ela tem um enunciado bem grande, mas o que interessa é já o finalzinho dela, que está destacado em negrito, que é as informações que você vai utilizar para fazer os cálculos. Então diz o seguinte, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse que nessa sexta-feira, dia 2, lembrando que isso foi uma notícia publicada no dia 18 de nove de 2011, durante o discurso na abertura do 4º Congresso Nacional do PT, em Brasília, que os 8 meses de governo da presidente Dilma Rousseff não são suficientes para avaliar quem vai governar por 8 anos. Referindo-se à eventual reeleição da petista. Temos de contribuir e tenho convicção de que ninguém pode cobrar de você, se referindo a Dilma, aquilo que o tempo não permitiu você fazer.
8 meses de governo é muito pouco para quem vai governar este país por 8 anos. É apenas 10% do tempo que você vai ter, disse Lula. Aí, nesse caso, o presidente ele falou que 8 meses era equivalente a 10% de 8 anos, se referindo que ela iria governar por 8 anos. Fato que não ocorreu, pois ela sofreu o impeachment. Então, veja bem. Se um ano tem 12 meses, é lógico que 8 anos vai ser 12 vezes 8, que é exatamente 96. Então você vai apenas utilizar a informação que interessa, que é os 10% de 96. Então você vai apenas calcular 10% de 96 meses, que é equivalente a 8 anos. Porque a unidade que ele está trabalhando aí é meses. Então, o Lula falou que os 8 meses de governo da Dilma, era equivalente a 10% do total que ela iria governar, considerando que ela iria governar 8 anos. Então, se 8 anos é o 100% ao total, que tem 96 meses, 10% de 8 anos é equivalente a quanto? O Lula falou que seria 8 meses, mas vamos fazer esse cálculo e ver se é exatamente 8 meses. Então esse cálculo é simples, ó, você aumenta aqui a setinha e você pode dividir primeiro 96 por 100. Ou cancelar esse zero com esse e apenas dividir 96 por 10, porque 1 vezes 96 é 96, e 96 dividido por 10 é apenas voltar uma vírgula, que é equivalente a 9,6. Então, 10% de 96 é equivalente a 9,6 meses. Ou seja, 9 meses mais uma fração que é equivalente a 6 décimos de mês. No caso, 6 décimos de um mês. Então, 9 meses mais 6 décimos de um mês. Então, não é exatamente 9, nem tampouco é equivalente a 10%. O presidente teve um erro, o ex-presidente teve um erro aí de alguns décimos, quando ele aproximou, dizendo que 8 meses era equivalente a 10%. E 8 meses não é equivalente a 10%, porque 10% é 9,6 meses. Então agora vamos para as alternativas. As alternativas diz o seguinte: a letra A diz: Lula estava certo, pois 8 meses são exatamente 10% de 8 anos. Não, essa alternativa é falsa porque 8 meses não são exatamente 10%, porque 10%, como nós fizemos no cálculo aqui, é equivalente a 9 meses mais uma fração. A alternativa B, Lula estava errado, pois 8 meses são mais de 10% de 8 anos. Nesse caso é falso, porque 8 meses seria menos, porque se 10% de 8 anos é 9 meses, 8 meses seria um pouco menos que isso aqui, porque se 10% é 96 meses, é 9,6 meses, então 8 meses seria uma porcentagem menor, um pouco menor do que 10%. Então essa alternativa também é falsa. Já a letra C diz o seguinte: Lula estava errado, pois 8 meses são menos de 10% de 8 anos. Então essa é a verdade, porque 8 meses são exatamente não, são menos que 10% de 8 anos. Porque se 10% de 8 anos é 9 meses, é lógico que 8 meses é menor, 8 meses é menor do que 10%. Vai ser bem menor do que isso aqui. Alternativa D, Lula estava certo, pois 8 anos tem 80 meses. Essa daí é um absurdo porque 8 anos não tem 80 meses. 8 anos é 8 vezes 12, que é equivalente a 96 meses. E a letra E, se só tem uma alternativa verdadeira, você poderia descartar ela, mas ele diz o seguinte: Lula deveria ter dito 8 meses são exatamente 8% de 8 anos. Se você quiser conferir, é só você fazer o seguinte: se 96 meses é 100%, e a questão afirma que 8 meses são exatamente 8%, você faz esse cálculo.
Ele disse que 8 meses é exatamente 8%. Então, você fazendo esse cálculo, esse x aqui tem que ser exatamente 8%. E você vai ver que não é, porque ó, 96 vezes x, 96x, e 8 vezes 100 dá 800. Então, quando você dividir 800 por 96, você vai ver que não dá exatamente 8. Só daria 8 se aqui fosse 100. Se aqui fosse 100, era a única maneira de dar 8, porque quando é 100, você ia cancelar os zeros aqui, e 8 dividido por 1 é 8. Mas não é 100, é 96, você sabe, já dá para perceber que esse cálculo aqui é diferente de 8.